Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes do Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva. Eu sou a professora Carolina Pinho e vou falar um pouquinho para vocês sobre o exercício físico para crianças e adolescentes através de um atendimento personalizado. Bom, o propósito e o objetivo do nosso curso vai ser compreender um pouquinho sobre o desenvolvimento motor, cognitivo e físico, os aspectos maturacionais, crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes e conhecer os métodos de treinamento para a população, a programação e a estruturação de exercício para o público infanto-juvenil. Falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, eu sou professora graduada em Educação Física, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestre em Ciências do Movimento Humano pela universidade e também aluna de doutorado, todos eles com ênfase em treinamento para crianças e adolescentes. Além disso, eu sou sócia proprietária e professora da Academia Cross for All e personal trainer de público infanto-juvenil. Em relação às minhas experiências profissionais, eu trabalho desde a graduação com treinamento para crianças, principalmente com o público com doenças crônicas, ou seja, crianças com sobrepeso, com obesidade e crianças com problemas cardíacos. Em 2016, eu entrei para o mestrado na universidade para estudar os efeitos do treinamento de futsal em meninos com sobrepeso e obesidade, além de abrir a minha empresa, a Academia Cross for All. Desde então, eu sou professora na academia e desenvolvi um projeto de treinamento para crianças e adolescentes. A partir disso, eu comecei a trabalhar com atendimento personalizado para esse público, em função da pandemia, das crianças não saírem de casa, então eu ia até elas para realizar o exercício físico. Hoje, eu estou finalizando meu doutorado, em que estudo os efeitos do treinamento supervisionado, com ênfase na aptidão física de crianças e adolescentes. Bom, o nosso curso ele vai ser dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico vai ser uma relação do mundo moderno com os benefícios do exercício físico, a relação de sedentarismo e baixos níveis de atividade física, trazendo como é importante o exercício físico para combater esses níveis. Já o tópico 2, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de crescimento, desenvolvimento, maturação e metabolismo. E o tópico 3, os métodos de treinamento para crianças e adolescentes, programação de treino e métodos de avaliação. Então, em relação ao tópico 1, nesse mundo moderno, a gente tem visto que as crianças elas estão muito sedentárias, com uma alimentação inadequada, e tudo isso traz complicações metabólicas, sociais e cognitivas. Essas doenças, elas acometem desde a primeira infância, com o passar dos anos, ela pode ir se agravando até que a criança ela se torne um adulto com sobrepeso, com obesidade e com alterações sociais e cognitivas muito defasadas. Ao longo de 25 anos, foi visto que a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou consideravelmente no público infantil, em crianças entre 3 e 17 anos. Isso tudo fez com que a Organização Mundial da Saúde trouxesse um guia relacionando sedentarismo e recomendações que façam com que as crianças se mantenham mais ativas. Então, uma das recomendações é que o tempo gasto sentado ou deitado ou realizando atividades com baixo gasto calórico seja reduzido. Assim, é possível manter a criança mais ativa. Dessa forma, se recomenda que as crianças elas tenham limitação no tempo de atividades de baixo gasto calórico, além de uma limitação no tempo de exposição de telas. É recomendado, vários estudos têm mostrado que estar acima de 2 horas exposto a telas, televisão, videogame, celular, aumenta o risco de doenças crônicas no avançar da idade. Os níveis de atividade física, além da obesidade, eles também têm auxiliado para prejudicar o desenvolvimento e
o desenvolvimento das crianças. Naquele mesmo estudo que analisou a prevalência de crianças com sobrepeso e obesidade, também se viu os níveis de atividade física. E foi visto que na América do Sul, mais de 80% dos meninos não realizam atividade física, não realizam o recomendado de atividade física. E são meninos entre 11 e 17 anos, em que eles gostam do esporte, eles começam a praticar mais em escolinhas, até procurar rendimento. E quando a gente analisa as meninas, esses números aumentam, em que as meninas, a partir de 11 anos, elas reduzem muito seus níveis de atividade física, e mais de 85% dessas meninas não realizam nenhuma ou realizam pouca atividade física. E é através do esporte, seja ele no âmbito escolar, nas escolinhas ou no treinamento personalizado, que a gente pode alterar essa relação, aumentando os níveis de atividade física, combatendo as complicações associadas pela baixa aptidão física, pelos baixos níveis de atividade física. Quando a gente pensa no ambiente escolar, a gente pensa num processo de ensino, ou seja, a gente tem uma programação para se executar até o final do ano letivo, né? Em que a gente precisa passar pelo processo de ensino, de aprendizagem, para a criança se desenvolver. A partir disso, do ambiente escolar em que a gente apresenta as atividades, os esportes para as crianças, seja ele futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete, enfim, vários esportes, a criança ela opta por algum, e aí ela vai para as escolinhas. Nessa escolinha, o ensino ele também é focado na performance, porém a criança ela já tem uma certa obrigação, ela já gosta mais de participar de competições. E uma outra forma de treinamento é o treinamento personalizado. Ele tem ganho bastante aderência por ser uma forma bem específica de lazer, em que a criança às vezes ela realiza atividade física sozinha ou somente com os colegas, irmãos e colegas que ela mesma escolhe, né, para realizar a atividade junto. Então, esse treinamento personalizado, ele tem crescido consideravelmente. Além do mais, os pais e responsáveis, eles estão procurando esses personals porque eles viram que as crianças, durante o período da pandemia, elas estavam muito sedentárias, com baixo nível de atividade física, baixo desenvolvimento motor, cognitivo e social. Então, todos os profissionais de educação física que gostam de trabalhar com esse público, teve um novo mercado de trabalho. E essas aulas elas podem ser realizadas em condomínios, praças públicas, em academias, estúdios de treinamento funcional. Porém, quando a gente monta um grupo de uma turma de crianças para realizar esses exercícios, a gente precisa se deter ao grupo, à faixa etária, ou seja, colocar faixas etárias similares dentro de uma aula. Crianças de 7 a 10 anos, elas conseguem trabalhar juntas, já de 12 a 15 também conseguem. Fica muito difícil a gente colocar uma criança de 7 anos e um adolescente de 15. São objetivos diferentes, são tipos de aulas diferentes, e a criança acaba ficando desmotivada. Então, a gente precisa se deter ao cuidado de colocar faixas etárias similares nessas aulas personalizadas. E a Organização Mundial da Saúde, ela também trouxe um guia recomendando, né, o quanto a criança tem que realizar de exercício físico. Esse exercício físico, ele precisa ser de forma recreacional, num tempo de lazer, realizado através de jogos, esportes, exercício planejado, e é aí que o personal, ele entra. Deve ser realizado na educação física e através de meios de transporte ativos e tarefas domésticas também. Tudo isso mantém a criança ativa. Quando a gente pensa em exercício planejado, o guia ele recomenda que a criança realize, em média, 60 minutos diários de atividade física
vigorosa, moderada ou vigorosa durante a semana. Então, todos os dias ela precisa realizar pelo menos 60 minutos. E a gente vê que não é isso que acontece. Então, o atendimento personalizado, ele tem mudado essa figura para a criança realizar mais exercício físico. Já o exercício físico vigoroso e de força muscular, ele precisa ser realizado pelo menos 3 vezes na semana. Tanto o exercício aeróbico quanto de força, ele precisa ter uma intensidade, volume e duração controlado com aumentos progressivos de intensidade, de volume, ou seja, ser um exercício estruturado e planejado para que a criança se agrade a realizá-lo. Através dessa prática de exercício, a gente tem o que a gente chama de alfabetização física. Então, no atendimento personalizado, a gente vai conseguir desenvolver bem isso, a parte de coordenação, a parte de agilidade, fazer com que a criança ela tenha uma competência física. Então, ela consiga executar exercícios em ampla escala motora. Isso vai deixá-la mais motivacional, vai ser mais motivante para ela vai ter mais confiança com as outras crianças, uma melhor compreensão cognitiva e além de conhecer a importância de preservar a atividade física ao longo da vida. Outra coisa que o exercício físico ele é importante é para o nosso aspecto cognitivo, nosso desenvolvimento estrutural e cognitivo, em que esse estudo ele trouxe que a partir dos 5 anos, a criança que realiza exercício físico, ela se desenvolve estruturalmente na parte cerebral, tem uma parte cerebral muito ampla de conhecimento cognitivo, social e motor, enquanto que após 20 anos, aquela criança que não realiza exercício físico, ela tem um baixo desenvolvimento cognitivo. Então, mostrando o quanto o exercício é importante também para a parte cognitiva. E esse esporte, ele pode ser realizado de forma individual, em equipe, organizado, uma forma informal, mas o importante é que ela realize o exercício físico para melhorar a questão física, psicológica e social. Vamos entrar agora no tópico 2, em que nós vamos falar sobre o crescimento, o desenvolvimento, a maturação e o metabolismo. Então, primeiramente, alguns conceitos que é importante a gente se deter são os conceitos de crescimento, desenvolvimento e maturação. Quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em aumento do tamanho do corpo. Ele é causado pela multiplicação e pelo aumento de número de células. Esse crescimento é uma forma mensurável. Então, a gente está sempre crescendo a partir do primeiro ano até a nossa fase adulta, nós estamos crescendo e se desenvolvendo. Já o desenvolvimento, ele é um processo de crescimento e de mudança, tanto no campo físico, comportamental, cognitivo e emocional. E ele ocorre por toda a vida. Então, nós, adultos, estamos nos desenvolvendo todos os dias, porém, nós não estamos crescendo fisicamente todos os dias. Já o processo maturacional é um processo em que o indivíduo ele assume a forma adulta e torna-se completamente funcional. Então, se detendo um pouquinho a esses conceitos, ele é importante para a gente desenvolver as nossas aulas personalizadas. Então, falando um pouquinho sobre o crescimento, ele é um fenômeno complexo e ele depende de vários fatores, como uma herança genética, as condições nutricionais, níveis sociais, ocorrência de doenças na infância e na adolescência, os níveis de atividade física, isso vai auxiliar ou prejudicar o nosso crescimento. E aí o crescimento, a gente pode contabilizar ele como transformações quantitativas, ou seja, o tamanho que estamos crescendo em altura, em peso, tudo questões quantitativas. Já o desenvolvimento, ele é representado por cada criança. Cada uma vai ter o seu ritmo
de desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e comportamental, ele é diferente entre as meninas e os meninos, e ele une os aspectos biológicos e psicológicos. E essas transformações, elas são tanto quantitativas quanto qualitativas. Falando um pouquinho sobre o nosso crescimento, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em altura e peso. E é a nossa altura que se altera mais rápido nos nossos 2 primeiros anos de vida. Nesse período, a criança ela atinge 50% da altura adulta por volta dessa idade. E ela tem uma velocidade de pico de crescimento entre os 12 e 14 anos, que aí é o nosso aspecto maturacional. Os meninos e as meninas, eles se desenvolvem diferente, tanto em peso quanto em altura. Como a gente pode ver nessa figura, a altura ela vai crescendo com o passar dos anos, até que chega ali 3, 4 anos, ela se estabiliza tanto no menino quanto na menina. A flechinha azul são as meninas, então as meninas elas atingem um pico maturacional antes dos meninos, e é aqui que elas vão ter o pico de estirão do crescimento. Já os meninos, eles atingem esse pico uns 2 anos após as meninas, e toda a sua linha ela é deslocada para a direita. Essa mesma alteração, ela ocorre no peso corporal, em que a gente estabiliza um pouco o peso corporal, obviamente, fatores de vida, né, como alimentação, podem influenciar nesses ganhos, mas ele vai crescendo conforme a gente vai também crescendo. E ele atinge um pico maturacional, pico de velocidade, de ganho de peso, tanto para os meninos quanto para as meninas, naquela mesma faixa do pico de altura. Também as meninas tendo esse ganho um pouco antes dos meninos. Falando um pouquinho sobre a saúde óssea, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Na infância, a nossa densidade mineral óssea, ela aumenta significativamente, e ali na nossa janela, né, de maturação, é que a gente tem um aumento grande de densidade mineral óssea. Então, o nosso osso ele vai crescendo até ele ficar a epífise formada, a nosso osso adulto. E o exercício, ele vai auxiliar e vai favorecer esse crescimento, vai fazer com que o osso se torne mais forte para a vida adulta. Muitos estudos, eles têm apresentado que idosos com 60 anos, que têm osteoporose, muitos deles não realizavam exercício físico na infância. Enquanto que os idosos que realizam exercício físico na infância têm uma melhor vascularização óssea, uma melhor densidade mineral óssea, prevenindo de osteoporose na vida adulta e idosa. Em relação ao crescimento muscular, o nosso músculo ele está aumentando desde o nosso nascimento até a nossa adolescência. Os meninos, eles possuem mais massa muscular do que as meninas, e principalmente naquela janela maturacional em que há um aumento súbito nos níveis de força, né? Devido aos níveis de testosterona e um hormônio que os meninos têm que facilita o ganho muscular. Já as meninas têm um crescimento muscular mais lento devido a essas diferenças hormonais, e no pico maturacional essas diferenças elas ficam bem significativas dos meninos para as meninas.
contrabalança. E aqui a gente consegue ver bem nessa imagem essa diferença, em que nessa primeira linha aqui, Free Fat Mass, que é a massa livre de gordura, a linha azul é das meninas e a rosa é dos meninos, em que ambos estão caminhando com seu desenvolvimento juntos. Quando o menino e a menina chegam lá no pico maturacional, o menino ele tem um ganho súbito de massa muscular, enquanto que a menina ela aumenta, mas logo em seguida se estabiliza. Já com a massa de gordura, o que ocorre é o contrário. Então, a menina ela sempre tem um pouquinho a mais, porém, lá no pico maturacional, a menina ainda aumenta essa massa de gordura, né, os adipócitos, enquanto que o menino ele reduz isso. Então, essa relação ela é bem diferente e tudo isso vai influenciar no nosso público, né, em tipos de atividades que a gente vai realizar, quais exercícios, principalmente nessa faixa maturacional. E falando um pouquinho, então, sobre a maturação biológica, a gente já viu que ela altera a questão de força, vai alterar também a questão de resistência e potência, além de alterar a arquitetura muscular, os fatores hormonais e a massa muscular. Então, nessa fase, ela é bem importante para o desenvolvimento, para os exercícios que vão ser realizados com as crianças e os adolescentes. Esse pico maturacional, ele é diferente, tanto para os meninos como para as meninas, como a gente já viu, e ele é diferente entre os meninos, sendo que um menino, ele pode ter o seu pico maturacional aos 14 anos, enquanto que outro pode ter aos 15, pode ser aos 12, então vai depender de cada pessoa. Nessa imagem, a gente consegue ver as fases, né, de desenvolvimento maturacional, que a menina ela vai ter o seu pico lá pelos 12 anos e os meninos lá pelos 14, 15 anos. E como eu falei, isso tudo vai influenciar nos seus ganhos, né, de força, de resistência, seus ganhos de potência. Lá na infância, a criança ela tem pouca força, vai se desenvolvendo, vai crescendo até chegar à forma adulta. E isso vai aumentando a força e a sua resistência. Por isso, é importante o professor ele se concentrar na fase de crescimento e na idade biológica, em termos de desenvolvimento, e não se deter tanto na idade cronológica. Como eu falei, se a gente pegar 2 meninos com a idade de 15 anos, um pode já estar quase lá na forma adulta e outro lá na forma mais infantil. Então, a gente precisa se deter tanto ao crescimento quanto ao desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa em metabolismo, é importante a gente saber, né, nesse aspecto maturacional, que grande parte da energia da criança ela é utilizada para o crescimento. Então, quando a gente pensa numa aula, ela vai se entediar muito facilmente com os exercícios, elas se cansam mais facilmente, não aguentando o volume e a intensidade como os adultos. E para o professor é sempre importante ter cartas na manga, atividades para serem realizadas, porque as crianças elas vão cansar e elas vão demonstrar isso durante o exercício. No aspecto maturacional das meninas, quando elas atingem o seu pico, elas acabam tendo o quadril mais largo, um maior acúmulo de gordura, e isso faz com que elas tenham mais dificuldade de realizar exercício físico. Elas se preocupam muito com as questões de aparência, em como o seu corpo vai estar se desenvolvendo, e isso traz algumas dificuldades físicas, alterações mentais e emocionais. Então, o professor ele é muito importante nessa fase, ele também ser o amigo do adolescente, porque é ele que vai
dar o suporte, vai mostrar como o exercício é importante para a criança se desenvolver e continuar, o adolescente se desenvolver e continuar realizando o exercício físico durante, né, a sua vida adulta. E, além disso, a gente precisa saber quais tipos de exercício que vai realizar, tanto no aspecto quando a criança e como ela vai se desenvolver na fase adulta, adolescente e adulta. A gente precisa estimular a aprendizagem de habilidades técnicas em todos os alunos e saber que esses alunos, eles podem se maturacionar mais tarde e eles vão ter um sucesso, vão ter um desenvolvimento mais tarde. Muitas crianças, em função da pandemia, elas chegaram com um desenvolvimento motor atrasado, ou seja, uma criança de 7, 9 anos, em que deveria estar, por exemplo, saltando com os 2 pés, ela ainda não consegue saltar, ela salta com um pé. Então, adolescentes que já estão no seu aspecto maturacional completo, não sabem realizar um arremesso, não sabem realizar um chute, e é esse público que nós, professores, estamos encontrando. Então, é importante a gente saber em qual fase de desenvolvimento motor, qual fase de desenvolvimento maturacional está o indivíduo para prescrever uma aula, né, para ele se desenvolver da forma mais adequada. Em relação às respostas metabólicas e hormonais ao treinamento, as crianças e adolescentes eles possuem um perfil hormonal e metabólico diferente dos adultos. Eles dependem muito mais da oxidação de gorduras para a produção de energia, possuem uma predominância de fibras do tipo 1 e uma menor capacidade de realizar atividades anaeróbicas. E aí essa capacidade de desempenho, ou seja, ela vai melhorando essa capacidade de atividades anaeróbicas e aeróbicas com o avançar da idade e na medida que ela se aproxima da sua maturação física. Em relação ao consumo de oxigênio, as crianças, os meninos, eles aumentam na sua maturação aproximadamente 150% do seu consumo de oxigênio, enquanto que as meninas, elas aumentam 80% do seu consumo de oxigênio durante a fase de maturação. Tem o aumento da massa corporal, da musculatura periférica, ou seja, os vasos sanguíneos eles estão mais completos para o retorno venoso, para bombear o sangue para os músculos. Em relação à força, as meninas elas atingem o pico de força com 20 anos em média, já os meninos eles atingem esse pico de força máxima entre 20 e 30 anos. E tudo isso depende da capacidade dos músculos e depende da maturação do sistema nervoso. Em relação ao desempenho aeróbico, o desenvolvimento do condicionamento aeróbico, ele é influenciado por algumas alterações, como o crescimento do sistema cardiovascular central e periférico, a função muscular, a capacidade celular, composição corporal e capacidade metabólica. Tudo isso vai influenciar no desempenho aeróbico e no desenvolvimento da criança e do adolescente. Como eu falei, a criança ela possui uma capacidade anaeróbica limitada, uma menor capacidade glicolítica. Então, vai ser muito difícil a criança realizar sprints, porque ela não tem essa capacidade. E nessa imagem, a gente consegue ver bem o quanto ela vai crescendo o seu percentual de fosfofrutoquinase, que é aquela enzima anaeróbica. Com o passar dos anos, ela vai crescendo até chegar à sua estabilidade lá quando completa a puberdade. Nessa imagem, a gente consegue ver bem a diferença do metabolismo aeróbico e anaeróbico nos meninos e nas meninas,
Tá? Nas linhas vermelhas, a gente tem os meninos e as meninas no seu comportamento aeróbico, em que os meninos, eles crescem, eles conseguem manter isso durante a puberdade até chegar à vida adulta. As meninas, elas têm um metabolismo aeróbico alto e elas vão reduzindo isso com o avançar da sua puberdade. Já o metabolismo anaeróbico, ele vai crescendo em ambos os sexos, porém os meninos, eles conseguem ter um metabolismo anaeróbico um pouco mais elevado. E quando a gente pensa em treinamento, a gente tem que saber que as crianças, elas são diferentes dos adultos. Como nós vimos, a fase da puberdade, ela é muito significativa para o desenvolvimento e para a prática de atividade física. Porém, não é porque a criança está na puberdade que ela vai poder realizar o exercício da mesma forma que o adulto. Ela tem um percentual de fibras do tipo 1 e tipo 2 diferente dos adultos, isso tem muita relação hormonal, ela possui uma menor massa muscular, uma menor área de secção transversa. Apesar de realizar mais atividade física, ela se recupera mais rápido que o adulto, porém, ela não consegue manter os seus níveis tão elevados. E justamente ela não consegue manter esses níveis tão elevados de atividade física devido à baixa fosforuroquinase. Então, isso faz com que ela consuma muito gordura, ela se alimente mais. E aí, para nós finalizarmos o nosso tópico 3, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de treinamento para crianças e para os adolescentes. A gente já viu que o aspecto maturacional, ele é muito importante para a fase de desenvolvimento, para a fase de crescimento. E aí, quando a gente pensa também nessas fases de desenvolvimento, a gente pensa no desenvolvimento motor. E essa imagem, ela é muito tradicional na área da educação física, porque é a nossa ampola do desenvolvimento, né? Em que a gente tem algumas fases, a fase de movimento reflexo, até chegar à fase de movimento especializado. E nós, como professores, vamos ter alunos em todas essas fases de desenvolvimento motor, podendo a criança estar lá com 11 anos trabalhando um movimento especializado de chute, porém com movimento rudimentar no arremesso. Então, a gente precisa saber em qual fase do desenvolvimento motor essa criança está na hora de realizar o seu programa de treinamento. E tudo que a gente coloca nessa ampola pode ser fatores externos, a tarefa que a gente vai realizar vai fazer com que a criança se desenvolva, que o adolescente se desenvolva no aspecto maturacional, no aspecto motor, no aspecto cognitivo e social. Então, a gente não pode ter nenhuma restrição do indivíduo, da tarefa ou do ambiente. Precisamos fazer com que a nossa ampola esteja sempre cheia para ter um controle motor e uma competência de movimento adequada. E para a gente desenvolver isso, a gente já começa a realizar o exercício lá no ensino infantil. É nessa fase, eu não gosto muito de colocar idades, mas poderia se dizer dos 3 aos 5, 6, 7 anos, que a gente precisa desenvolver atividades básicas, desenvolver inteligências, valores e comportamento, e a criança ela precisa experimentar uma gama muito alta de movimentos. Ela não tem que ser forçada a realizar movimentos com técnica perfeita. Ela precisa saber se mexer. E o professor ele precisa instruir e orientar. Gosto de trabalhar muito em formas de circuito nessa faixa etária, porque a criança ela vai explorar sozinha o ambiente. E como eu falei, eu não gosto de restringir em idades. Por exemplo, movimento de escalada pode ser realizado com 3, 4 anos, mas também pode ser realizado com 10 anos. Movimentos de rolar
Mesma coisa pode ser realizado já na puberdade. Então, nessa fase a gente precisa, com as crianças menores, saber realizar em formas de circuito as atividades e deixar com que a criança somente explore e copie as outras, crie seus exercícios em algum momento. Já no ensino fundamental, eu coloco dos 6 aos 14 anos, nessa fase a criança ela vai ter um domínio do corpo, vai começar a manipular bolas, alguns fundamentos básicos de passe, chute, recepção, saltar com os 2 pés, saltar com um pé, escalar brinquedo, começa as situações de jogos, transições, atividades duplas, em que ela precise pensar e agir ao mesmo tempo, ou seja, nessa primeira imagem, a criança ela precisa realizar 2 atividades motoras juntas, correr e quicar a bola. Nessa segunda imagem, a criança ela precisa realizar um salto com a bola e colocar dentro da argola, né, do objeto. Então, são atividades duplas e progressivas com o passar dos anos. Já as crianças mais velhas, também do ensino fundamental, já é um pouco diferente. As atividades elas não vão ser tão lúdicas, em questões de brincadeira, de fantasia, mas precisa ser divertida com motivação. E é aqui que a criança, ela já está, se eu pegar esses alunos, eles já estão no seu início de puberdade. Então, eles vão se sentir importante cuidar da imagem corporal, é preciso trabalhar bastante coordenação, percepção sensorial e espacial, a cooperação entre os alunos. Eu gosto de trabalhar bastante em forma de circuito, então, nessa imagem abaixo, é uma turma minha, são crianças de 12 e 13 anos, em que elas trabalham com barras sem peso, porém, ao mesmo tempo em que elas realizam um exercício com um peso, depois ela vai realizar um exercício coordenativo, saltando com um pé entre as argolas, e um exercício de equilíbrio, de colocar a bola dentro do chinês. Então, são formas de circuito de se trabalhar para que a criança se desenvolva, diferente das faixas etárias anteriores, em que a criança ela explora muito o ambiente. Nessa faixa, eles já têm uma orientação um pouco maior de como realizar o exercício. Crianças pré-adolescentes, né, vamos chamar de 12 a 14 anos, então, no estágio maturacional quase completo, ou entrando, nessa fase a gente vai trabalhar a automatização dos movimentos trabalhados na fase anterior. A cognição para aprender movimentos combinados começa aí nessa faixa etária. A iniciação do gesto técnico, uma complexidade de regras e atividades. Quando se trabalha com turmas maiores, a gente pode trabalhar já sistemas de jogo dentro do esporte. Então, nessa imagem, nessa primeira imagem, deixa eu tirar a figurinha, nessa primeira imagem, a criança ela precisa realizar um exercício combinado, em que em cima do cone tem uma tampinha. Ela precisa arremessar a tampinha para cima e pegar com o outro cone que está na outra mão. Então, são exercícios sensoriais, visuais e motores ao mesmo tempo. Já nessa outra imagem, o aluno está realizando um movimento mais complexo de levantamento de peso, ele precisa já ter um gesto técnico mais adequado. Com o passar da puberdade, a gente começa a ter o aperfeiçoamento e a especialização de técnicas. Então, a parte coordenativa precisa estar bem aprimorada, a transmissão e aplicação de regras mais específicas de jogos, de
Bom, como eu estava falando, a criança, o adolescente nessa fase, ele vai ter atividades mais complexas. Ele já tem uma capacidade neural grande para realizar atividades complexas com combinação de exercícios, já tem o seu desenvolvimento do seu metabolismo anaeróbico quase que completo, então a gente vai executar atividades mais complexas com esses nossos alunos. E uma pergunta que sempre me fazem quando se fala de treinamento e crianças é se criança pode realizar treinamento de força. E a resposta é sim, a criança ela pode e deve realizar um treinamento de força, como nós vimos lá no início, né, que a recomendação do guia da Organização Mundial da Saúde é que a criança realize um treinamento de força 3 vezes na semana. E esses ganhos, eles vão estar atribuídos a adaptações neurológicas. Crianças pequenas, elas não vão colocar uma sobrecarga específica, elas precisam aprender a conduzir o seu corpo no espaço. Então, ela vai realizar esse treinamento de força com o peso corporal, atividades em pranchas, caranguejo, puxar objetos, se pendurar, escalar, ela precisa conhecer o seu corpo e a sua capacidade. Já pré-adolescentes e adolescentes, esse treino de força, ele pode ser realizado concomitantemente à hipertrofia muscular. Porém, deve-se dar muita ênfase à técnica adequada para depois elevar a carga. Então, movimentos mais complexos, como eu trabalho na academia, com levantamento de peso, meus adolescentes, eles trabalham muito a técnica, para depois ter um aumento de carga, e é preciso sempre evitar as cargas máximas até o desenvolvimento maturacional completo. Então, meus adolescentes, eles trabalham exercícios de força de base, como agachar, supino, puxadas com o seu próprio peso corporal, para depois a gente começar a colocar cargas e eles já ter uma base mais adequada. E quando a gente trabalha um treinamento de força, a gente vai estar ganhando força muscular, potência, resistência, habilidades motoras, densidade mineral óssea, vai melhorar a composição corporal, perfil lipídico, glicêmico, aumentar a performance em outros esportes. Muitas crianças, elas realizam um treinamento personalizado com o professor e realizam uma escolinha, então o seu rendimento na escolinha vai estar melhor, ela vai se sentir mais confiante para realizar os exercícios e as atividades na sua escolinha com os outros colegas. E aí, um guia para se guiar quando pensamos em treinamento de força para os adolescentes e para as crianças, de realizar de 1 a 3 séries, 6 a 15 repetições em exercícios de força e 1 a 3 séries de 6 ou menos repetições em exercícios de potência. Como eu falei, sempre preservando a técnica do movimento da criança se conhecer antes de realizar um exercício com uma sobrecarga. Esse treino ele deve ser realizado de 2 a 3 vezes na semana, em dias não consecutivos. Então, intercalar com exercícios aeróbicos, trabalhar em forma de circuito, como eu mostrei na imagem anterior, de realizar o movimento, realizar saltos e equilíbrio ao mesmo tempo. Além do treinamento de força, muitas crianças elas procuram um personal para trabalhar com esportes, seja o esporte de tênis, futebol, vôlei. Então, nós como professores precisamos mostrar que o esporte, a criança ela tem condições de realizar todos os esportes que ela quiser. Ele vai melhorar o círculo social, vai desenvolver as habilidades físicas, cognitivas,
vai melhorar valores, comportamentos, elevar a autoestima, desenvolver a cooperação e respeito. E é importantíssimo mostrar que a criança ela sabe se virar sozinha em qualquer esporte. Se ela souber arremessar, ela é capaz de jogar um tênis, jogar vôlei, jogar basquete, porque são elementos da mesma família. Então, nós como professores precisamos mostrar que ela é capaz de realizar qualquer atividade física. E aí, falando um pouquinho sobre a programação de um treino ou de aula, né? A gente precisa sempre pensar em trabalhar do simples para o complexo, tanto em faixa etária quanto em atividade. Crianças muito pequenas, a gente precisa ter regras simples, exercícios simples, e com a avançada idade vai deixando isso mais complexo. Da mesma forma, dentro de uma aula, em que a gente começa a aula com atividades mais simples, até chegar a atividades mais complexas. Precisamos respeitar as fases de crescimento e a idade biológica em termos de desenvolvimento, realizar atividades lúdicas que promovam o desenvolvimento motor e cognitivo, realizar um trabalho de força concomitante a um exercício aeróbico e esportivo em todas as faixas etárias, de acordo com o que cada sujeito deseja melhorar no nosso atendimento. Precisamos ter uma lógica na programação de treino, ou seja, a criança quer precisamos melhorar a potência, mas para melhorar a potência dessa criança, o salto com os 2 pés, eu preciso melhorar minha parte de coordenação. Então, tem um planejamento em qual aptidão física irá trabalhar em cada semana, em cada aula. E aí entra isso de desenvolvimento progressivo da aptidão física. Precisamos controlar o volume e a intensidade da aula e ter um plano de aula estruturado, ou seja, com um aquecimento, uma parte principal e uma volta calma. E deixar isso bem específico e explicado para a criança, porque ela já vai saber o que ela vai ter dentro da aula. Ou seja, a criança vai perguntar quantos blocos nós temos hoje em aula. E ela vai saber que são 3, são 4, que é o nosso aquecimento, a nossa parte principal, aí a nossa volta calma. E o mais importante é ajustar a aula conforme cada aluno ou cada turma. Crianças de 4 anos, elas não vão realizar a mesma atividade de crianças de 10 anos, de adolescentes. Então, eu preciso ajustar conforme cada turma. Nesse vídeo, eu tenho esse aluno em que ele é uma criança de 6 anos, e ela vai realizar uma atividade motora de derrubar a bolinha. Ela vai derrubar a bolinha com a argola. Eu não estou priorizando a técnica do movimento, como vocês podem ver, ela derrubou a bolinha com a corda. Como foi a primeira vez que nós realizamos essa atividade, eu acabei deixando ela derrubar com a corda para ela ir entendendo como vai controlar tanto o objeto externo, que é a argola, a corda e a bolinha. Nesse outro vídeo, aqui a gente tem bem uma forma de circuito em que eu uso os brinquedos do condomínio mesmo. A criança ela precisava subir pelo brinquedo, pelo escorregador e descer, realizar atividades de saltar com a bolinha, esse ali da corda, uma atividade óculo manual, e agora uma atividade de equilíbrio, que ela precisa passar pela corda, equilibrando a bolinha até o outro lado. Então, é uma forma de circuito em que ela está sempre trabalhando tanto parte motora quanto a parte cognitiva.
já um aluno mais velho, um pré-adolescente, eu vou desenvolver a parte de força, como eu falei, trabalhando a técnica do movimento para que ele realize o movimento de forma adequada e sem cargas externas, e movimento de peso corporal para ele se conhecer dentro do espaço. Então, esse aluno, ele já é um aluno mais avançado, mas é outra forma de aula que a gente vai ministrar conforme a faixa etária. E em todos os alunos, eu gosto de avaliar a parte física deles, porque é uma forma de mensurar o quanto eles estão evoluindo e mostrar resultados para eles e para os pais. Então, uma bateria de testes que eu utilizo é o do PROESP, que são testes simples, de fácil acesso, fácil aplicação. São testes antropométricos de peso, altura, IMC, circunferência de cintura e abdominal. Isso eu realizo com todas as crianças. E alguns testes físicos, como o teste de sentar e alcançar, abdominais em 1 minuto, corrida ou caminhada de 6 minutos. E nessa corrida e caminhada de 6 minutos, é importante destacar o quanto a criança ela não conhece o seu metabolismo. Então, quando vocês aplicarem esses testes, vocês vão ver que ela corre em um lado, ela caminha, ela corre, ela caminha, ela não consegue se manter constante. Mas é importante realizar esse teste para ver a aptidão física dela. Teste com salto horizontal, arremesso de medicine ball, teste de corrida de 20 metros e o teste de teste do quadrado de 4 metros. Todos esses testes eu realizo a cada 3 ou 6 meses para ver a evolução dos alunos e mostrar, ver se o treinamento está adequado, se antes a criança ela não conseguia saltar horizontal, o quanto ela saltou, e até para eu programar o que eu preciso melhorar nela para a criança se desenvolver de uma forma mais adequada possível. Bom, pessoal, agradeço muito, agradeço a participação de todos, espero que tenham gostado da aula e estou à disposição. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail, me procurar no Instagram e agradeço também ao convite do grupo PhysioWork para ministrar esse curso, certo? Muito obrigada a todos e até logo. Girls with their nails done.